Bom, irmãos, eu tenho sempre saudado as igrejas com a saudação mais antiga, tá? E eu saúdo a igreja com Shalom. E a igreja responde Shalom, ou então paz. Jesus saudava assim. E ele, quando enviou seus discípulos em missão, ele disse para saudarem assim também, Shalom. Portanto, eu vou tentar de novo, tá bom, irmãos? Shalom, irmãos. Shalom. Amém. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio, né, pastor Otávio? O ano passado você me chamou, Otávio, para estar nessa conferência, mas eu estava pregando em outro lugar, eu não pude vir. Esse ano, graças a Deus, eu pude vir, mas eu já vim 2 vezes pregar aqui nessa igreja. Conheço o pastor Otávio desde antes, né? Pouco mais conheço, e tem sido uma bênção poder conversar, aprender com ele, trocar figurinhas a respeito dessa caminhada ministerial. Ele falou um pouquinho das graças, e eu quero assim fortalecer você, inspirar você. De fato, Deus tem dado uma graça especial à Igreja das Graças. Nós estamos com mais de 70 missionários ao redor do mundo. Nós temos vários campos onde a gente está plantando igreja, especialmente nosso destino aqui no Brasil tem sido Sertão Ribeirinhos. Ribeirinhos, lá naturalmente na região amazônica, enquanto que aqui no Sertão a gente está plantando agora, nesse momento estamos com 3 igrejas sendo plantadas. Uma delas já está assim bem, graças a Deus, assim com cerca de 120, 150 pessoas. A outra está com uns 50, 60, e a outra, que é a mais nova, só está 1 ano assim, no processo, está ali entre 30 e 40 pessoas. E Deus também tem dado graças lá, na igreja. Nós temos recebido sempre pessoas por batismo, profissão de fé, transferência de outras igrejas, e assim o Senhor tem expandido. Nós passamos já de 2.000 membros, cada ano o Senhor tem dado pelo menos 200, 250 novos membros para a igreja, e a igreja então está se expandindo. Estamos com um desafio semelhante ao de vocês, que é achar um local, ou construir um local que comporte a igreja, e esse desafio lá é a construção de um templo para 1.500 pessoas. Se Deus assim permitir, a partir do ano que vem, a gente vai estar nesse projeto. Mas falei para ele que nenhum projeto dessas coisas, como prédio, ou como atividades de igreja, deveria, ou não é bom, que encha os nossos corações ou enche os nossos olhos. Quando Cristo foi à cruz morrer lá, Ele não foi para que a gente fizesse coisas para Ele em primeiro lugar, foi para a gente ser dele. E quando Ele chamou os discípulos, Ele chamou os que Ele mesmo quis para estarem com Ele. Então, a primeira coisa de todas é Ele. E quando falo Ele, não é você saber sobre Ele, é você ter intimidade com Ele. Essa é a essência. Se a gente espremer o sumo de tudo, a essência é essa. É a gente amar a Deus mais do que tudo e amar ao próximo como a gente mesmo. Peço a você, se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Nós vamos para o capítulo 1. Eu tinha preparado, irmãos, um texto em Tessalonicenses, que seria a igreja de Tessalônica, uma igreja exemplar, esse era o tema. Mas depois de conversar bastante com Otávio, agora tomando um café antes de vir para cá, eu digo, eu vou pregar esse outro sermão. Esse sermão não foi preparado agora também não, já está aqui, está no meu coração, tem sido um guia, um norte para o meu ministério. Então, Atos capítulo 1, vou ler a partir do versículo 3 até o versículo 11, tá bom? A estes também, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao quê, irmãos? Concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Põe isso no coração. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, ó Senhor,
Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Meu Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, ilumina minha mente, abre minha boca, Senhor, aquece o meu coração, me ensina os teus caminhos. Te peço da mesma forma pelos meus irmãos aqui. O Senhor sabe a necessidade que temos de Ti, ó Deus. Então nos ajuda, nos instrui, ilumina, Senhor, o nosso coração. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Pois bem, você sabe do que se trata, qual é o contexto. São os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Esse é o tempo da ressurreição. E Jesus está na despedida com os discípulos. E especialmente versículo 8 aqui, ele é tido como sendo a grande vocação, o grande chamamento de Deus, junto com Mateus, junto com Marcos, ou seja, os evangelhos tratam desse episódio como sendo a grande convocação que Deus faz para a gente ir, para a gente fazer discípulos, para a gente, de alguma maneira, viver para Deus. Mas eu quero me ater a esse texto, porque esse texto nasceu para o meu coração e tem guiado o meu ministério como se fosse, de fato, uma revelação de Deus, uma maneira de ver a vida. Quando falo revelação, não estou falando numa linguagem pentecostal, não. É numa linguagem bem presbiteriana mesmo, ou seja, os meus olhos foram abertos e a palavra de Deus se revelou a mim de maneira clara. Olha só, isso aqui tem muito a ver comigo, talvez tenha muito a ver com você. Eu vou dividir esse texto basicamente em 4 partes. A primeira parte está aqui a partir do versículo 3. Veja qual é a situação. Jesus está há 40 dias com eles. Nesse período de 40 dias, Jesus fez questão de ter comunhão com eles. Apareceu várias vezes e comeu com eles, estava, portanto, junto com eles, mas tinha um assunto, que não era um assunto apenas dos 40 dias, mas tinha sido o assunto durante 3 anos que eles estiveram com Jesus. E agora, na ressurreição, aqueles 40 dias, esse era o assunto. Preste muita atenção, irmãos, porque tem um assunto na Bíblia que é o assunto no coração de Deus. E esse assunto é o reino de Deus. E o reino de Deus é justamente um contraponto ao reino dos homens ou ao império das trevas. É o grande contraponto. Jesus veio, ele veio para trazer o reino, ele veio como sendo o rei que estabelece o reino, e ele veio dizer com toda certeza para nós que o reino está bem perto de vós, está no vosso coração. O reino de Deus é uma realidade conquanto seja espiritual e conquanto também seja física, porque todas as coisas, como cantamos, que foram criadas pertencem a ele, portanto ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas esse reino que Jesus veio trazer diz respeito ao domínio, e não um domínio simplesmente como uma pessoa que é um déspota, que por ter poder, usa o poder para que as pessoas estejam dominadas. Não é esse o tipo de domínio que o reino de Deus veio trazer. O domínio que o reino de Deus veio trazer chama-se amor. Paulo descreve isso em 1 Coríntios 3 com toda clareza, dizendo o seguinte: se não tiver amor, não vale nada. Você pode até se sacrificar, você pode ter o seu corpo queimado, você pode fazer o maior de todos os sacrifícios. Se não tiver amor, não vale absolutamente nada. O reino de Deus funciona com Deus que domina, mas esse Deus que domina sobre todas as coisas veio resgatar gente que não valia absolutamente nada. Isso é a essência do Evangelho. O Evangelho é essa mensagem de um Deus que
se importou. Se alguém souber explicar por que ele se importou, por favor, depois me ensine, porque até hoje eu não entendo por que ele se importou de salvar pecadores. E para salvar, ele entregou o que ele tinha de melhor. Ele pegou o filho dele, puro, imaculado, que fez o grande sacrifício antes da cruz, de se humilhar, se tornando servo, se tornando em figura de homem, se esvaziando da sua glória. E agora aqui, entre nós, vivendo como seres humanos vivem, sem pecado, ele vai até a cruz em obediência à missão, e essa obediência traz o cerne do reino. Jesus não obedeceu Deus porque tinha que obedecer ou porque estava debaixo de uma imposição. Jesus obedeceu Deus porque ele ama Deus mais do que a própria vida, ama Deus mais do que a si mesmo. E lá no Getsemane ele provou isso. A decisão dele foi obedecer à voz do Pai por amar o Pai mais do que a própria vida. O reino de Deus, portanto, é esse domínio nos corações através de um amor, um grande amor, uma paixão que dilacera o coração, dizendo: Deus, a minha vida não tem mais para que existir se não for para te agradar, se não for para me entregar a ti de todo o meu coração. Agora veja só, irmãos, eu duvido que alguém na terra tenha sido mais didático, mais inspirativo, mais claro do que Jesus. Ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o rabone, o meu mestre. Tudo bem, eu e você sabemos disso. Durante 3 anos, ele ensinou essa verdade para os seus discípulos. Agora, nos 40 dias, ele senta com os discípulos em tempo de comunhão, ou seja, aquele tempo informal que você pode perguntar, você pode se intrigar, você pode questionar o que você quiser. 40 dias. E ele falava sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Se você é crente, conheceu o Evangelho, é salvo, e você entende muito bem que é salvo pelos méritos de Cristo, e isso é graça de Deus sobre você, você só será amigo de Jesus, genuinamente amigo, quando você começar a aprender, desfrutar e viver o reino de Deus. Infelizmente, o nosso evangelho, inclusive no nosso meio presbiteriano, faz uma distinção entre ser salvo e Cristo ser Senhor. Então uma pessoa diz: eu sou salvo, mas ela continua regendo a própria vida. Como assim? Como é possível você dizer que é salvo? Que você foi arrancado das suas velhas estruturas, foi crucificado o velho homem com Cristo. Como é possível você ter morrido com Cristo, ressuscitado espiritualmente através da ressurreição de Cristo, e você ainda governar a sua vida? Tem alguma coisa que não está combinando. A salvação está imbuída, está imiscuída, misturada radicalmente com o senhorio de Cristo, com o senhorio absoluto. É interessante porque quando eu era adolescente, jovem, que eu ia para conferências missionárias, eu sempre gostei, então eu ia para esse negócio e ficava lá com o coração ardendo, falando assim: Deus pode me mandar para onde o Senhor quiser, pode me mandar para o Senhor. Mas era interessante, porque na maioria dos lugares que eu fui, até hoje, essas conferências falam assim: se você quer dedicar sua vida ao Senhor Jesus e fazer a vontade dele para ir em qualquer lugar, vem aqui para frente. E só ia um grupinho. Eu ia. Mas só vinha um grupinho, porque dizia assim: é para missões. Espera aí. Como assim a igreja, o povo que foi comprado pelo mesmo sangue, não vai à frente? Não diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça de mim o que quiser. Não se trata de geografia, se trata de senhorio. Posso ficar aqui em Caruaru, mas eu posso ir para
qualquer lugar que o Senhor quiser. Eu posso viver como rico, mas eu também posso viver como pobre. Já não importa mais as circunstâncias, porque um novo reino se assenhorou do nosso coração. E esse rei nos dá as condições dele para vivermos. Então, primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Antes de você querer entender vocação, você precisa saber quem lhe vocacionou. E a gente está falando do seu Salvador, que eu posso dizer assim, ele fez por merecer ser ele que manda em você. Ele pegou o seu pecado, ele se fez pecado, para que nele você fosse feito justiça de Deus. E se você tem alguma nova vida, se você nasceu do Espírito, pode ter certeza que foi por causa da obra dele que isso aconteceu de fato em você. Então, se tem alguém que tem direito adquirido, direito de posse, é o Senhor. Inclusive, a palavra redenção traz essa ideia. A redenção é a compra com um preço alto de um escravo. Ora, o que Jesus fez, se não pagar o preço para nos tirar da escravidão do pecado, mas quando ele paga o preço, nos tirando daquele senhor que era o pecado, daquele senhor que era o diabo, daquele senhorio que era o mundo, nós não ficamos sem Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E se é o Senhor, ele é o Senhor de tudo. Eu vejo hoje os crentes, nós aqui, nós temos acesso a bons livros, graças a Deus. Melhorou muito da época que eu fiz seminário para cá, a quantidade de livros bons, também de um bocado de livro que não presta para nada, mas um bocado de livros bons evangélicos. Mas sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo assim, gente, crente, que quer de fato assim acertar, e lê os livros, como educar filhos, lê os livros como ser uma mulher exemplar, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, como ser um marido exemplar, como ser um homem de Deus, como ser um homem bíblico. Lê livros, mas não se curva. Traz conhecimento na cabeça, mas o coração não se dobra a um senhorio. Irmãos, o evangelho que nos resgatou, preste atenção, não dá a você o senhorio. Isso quer dizer o seguinte, é o poder de Deus que opera. E esse texto, nessa primeira parte, veja que Jesus diz para eles, vocês precisam de outro poder, que não é o poder humano para viver. Portanto, a vida cristã, normal, como diria Watchman Nee, essa vida de Deus, ela não está sob o controle das nossas mãos. Nós não sabemos governar a vida de Deus que está em nós. Paulo diz com todas as letras, esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé. Eu não vivo porque sei, eu vivo porque confio, eu me entrego, eu me dou completamente a Deus. De maneira que já não sou eu mais quem vive. Como é o resto, irmãos? É Ele que vive em mim. E essa é a dupla substituição que houve na cruz. Se por um lado, Ele levou o meu pecado, tomou sobre si e me substituiu, por outro lado, Ele me deu a vida dEle, mas Ele me deu a vida dEle para Ele viver em mim, e não para eu governar a vida dEle, porque a primeira que eu tinha, a do velho homem, eu fali com ela. Eu levei a minha história à falência. E Deus não me deu a vida dele para eu administrar como se eu tivesse competência para governar qualquer coisa. Portanto, no assunto reino, ouça o que eu estou lhe falando, esse é o primeiro ponto, no assunto reino, o governo de Deus se dá através do Espírito Santo no seu espírito. Isso não muda a maneira como você é, a sua personalidade, o seu jeito, as suas ênfases. E vai muito além da ideia de simplesmente fazer você não pecar.
O que já é uma grande coisa, quando a gente vai deixando os hábitos do pecado, já é uma grande vitória, mas esse não é o essencial, é muito além disso. Imagina se Jesus vem à terra e não peca, mas ele não cumpre a missão e o projeto de Deus. Mas veja, o texto diz para nós que quando ele saiu do batismo e foi até o deserto, ele foi guiado pelo Espírito, e o tempo todo na terra foi debaixo do poder do Espírito. Ora, Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, e ele como homem precisava do poder do Espírito para viver. Que dirá nós, irmãos? Que dirá nós? É muita petulância a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa para Deus, ou alguma coisa de boa, a partir da salvação ou da vida que nos foi dada. Não é assim que funciona, porque a gente está falando de reino, irmãos. A gente não está falando de Deus simplesmente salvar você e dizer, agora vá lá e faz para mim alguma coisa. A missão não é você fazer para Deus, é Deus fazer em você, agindo de tal forma que Ele seja visto na terra. O laboratório de Deus, o lugar do reino de Deus é o seu coração. E não é só simplesmente Ele começar a tratar você quanto ao pecado, mas essa disposição de ir até o pó, de se entregar até a morte, para que Ele cresça e a gente diminua. Primeiro ponto, então, é sobre o reino. Quando chega aqui no versículo 6, os discípulos, e veja como esse assunto ele é profundo, como ele é difícil, especialmente é difícil de entender sem ter o domínio do Espírito, sem o Espírito estar lhe dominando. Veja o que é que os discípulos perguntam: "Ô Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?" Eu estou agora no segundo ponto. O segundo ponto é a tentativa ou a ignorância de querer plantar o reino de Deus aqui na terra. Já foi plantado. Veja o que ele diz: será que é esse o tempo de restaurares o reino a Israel? Tá, tudo bem, você entende isso. Se você é crente um pouquinho de tempo, talvez você já entenda isso. A gente está falando de uma teologia que foi desenvolvida especialmente no cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico eles perderam a terra, eles perderam o templo, eles perderam tudo que eles tinham. Então eles ficaram com aquele saudosismo do tipo assim: a gente precisa voltar a ter uma nação soberana, uma nação que tenha os seus próprios governantes, assim como a gente já teve no passado. Reis que Deus coloca lá, profetas, sacerdotes que ministrem. A gente precisa voltar a ter o reino de Israel. E óbvio que nessa teologia, especialmente do cativeiro babilônico, o que se formou na cabeça dos rabinos foi: o Messias, quando ele vier, ele vai restaurar o reino de Israel. Um reino político, um reino físico, um reino humano. E os discípulos que fazem parte da sua época, naturalmente foram criados dentro dessa cosmovisão e dentro desse entendimento. Então Jesus falava sobre reino de Deus, reino dos céus, e eles entendiam reino de Israel, reino de Israel. Assim tem sido, e esse é o segundo ponto, a nossa grande confusão. A gente começa dizendo: Senhor, faça a sua vontade em mim, e de repente Deus começa a fazer alguma coisa. Deus começa a fazer lá na Igreja das Graças um movimento, pessoas começam a ser salvas, pessoas querem um discipulado, pessoas começam a realmente crescer espiritualmente. A gente acha que virou um negócio nosso. Da mesma forma, você bota um comércio, bota um negócio, o negócio começa a crescer, você acha que agora é seu. Ou então você é chamado por Deus para passar em um concurso, você começa a estudar, quando você passa no concurso, você acha que é seu. Você estuda para o vestibular, quando você passa, e quando você consegue, sei lá, passar no curso que você queria, você consegue aquela graduação, aquela pós-graduação, você acha que agora é seu. Veja, não é o seu reino.
não é o reino da igreja. Em algum momento a gente confunde como os discípulos confundiam. Em vez de a gente continuar se entregando e dizendo, faça o que quiser, Deus. Tenho trabalhado exatamente essa matéria agora com o conselho lá da igreja. A gente está visualizando a construção de um templo grande. E a gente está, claro, cheio de tarefas, cheio de pressões naturais do desafio. Toda segunda-feira o conselho se reúne para orar. Toda segunda-feira. E nessa reunião de oração eu sempre dou uma palavra lá. E tem sido essa palavra. Irmãos, Deus desafiou a gente para um processo. E esse processo pode ser que ao final tenha um templo. Mas se Deus quiser fazer outra coisa com a gente, não vamos perder Deus de vista por causa do templo. Em outras palavras, eu estou dizendo para o conselho assim, irmãos, vamos aproveitar a presença dEle, o senhorio dEle. A gente se submete ao que Ele quiser. Se ao final desse processo não tiver templo, aleluia! Faz muito pouca diferença a instalação física. Se o coração da gente estiver totalmente entregue ao Senhor, Ele vai continuar usando a gente para a glória dEle. Aí você tem um projeto, né, mulher? Seu projeto era o quê? Não, eu queria casar. E foi enganada, coitada, casou com um homem lá. Eu estou brincando. Porque muita mulher se sente depois decepcionada. Mas sabe o que tem acontecido? Mulheres e homens casam. E agora elas dizem, é o meu lar, é a minha casa. E é. A educação dos seus filhos tem a ver com o que vocês querem, o que vocês pretendem, os valores que vocês acham que seus filhos têm que aprender. É o seu reino, por acaso? Sua casa virou seu reino. Seu lar, o relacionamento matrimonial virou seu reino. Os filhos viraram seu reino. Lembra que Deus faz questão de dizer, herança do Senhor são os filhos. Continua sendo dele, é a herança. Para você receber a herança, o dono lá tem que morrer. Quer que Deus morra para você receber seu filho? Quer, irmão? Meu segundo ponto é esse. Essa confusão que fica na cabeça da gente, sobre a gente começa, se dispõe aos desafios de Deus no mundo, que não são fáceis, porque Ele nos envia como ovelhas para o meio dos lobos. Mas quando a gente começa a executar alguma obra que Deus quer, na vida profissional, na vida relacional, na vida eclesiástica, nas várias dimensões da vida, quando a gente começa a exercitar isso, daqui a pouco a gente toma posse e fala, é o meu reino, e a gente fica pedindo a Deus, Deus abençoa esse reino que eu estou construindo, abençoa a minha empresa, abençoa a minha família, abençoa a minha igreja, abençoa, entenda o que eu estou falando, não é errado a gente pedir para Deus abençoar a família, a empresa, não é isso não, mas esse sentido de bênção, o sentido de o que você quer, não o que Deus quer. Agora, você reparou, faz 3 anos que Jesus fala sobre reino, faz 40 dias que Ele está ressuscitado, conversando com os discípulos sobre essa matéria, e eles ainda não entenderam. Então eu volto a replicar o que Jesus disse. Vocês precisam de um agente em vocês, para vocês entenderem. Esse agente chama-se o Espírito Santo. Não se trata simplesmente de você saber a vontade de Deus, mas se trata de você se entregar aos processos da vontade de Deus na sua vida. Os processos, o que é que Deus quer comigo? Homem, o que é que Deus quer com você? Como Deus quer agir na sua vida?
como Deus quer encher seu coração, como Deus quer usar você. Preste atenção, Ele usar você, não você fazer coisas para Ele. Parece sutil a diferença, e é por isso que os discípulos não conseguiam entender, por causa dessa sutilidade da diferença entre eu fazer para Deus e Deus fazer em mim a vontade dEle. Portanto, para que a confusão não aconteça, o que nós precisamos é de intimidade com o Espírito Santo. A gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Ele faz um planejamento de viagem, ele diz, eu vou chegar na Ásia Menor, é aqui que eu vou começar a fazer as igrejas e plantação, quando de repente ele tem um sonho. Um varão macedônico diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para o lado de cá. Agora preste atenção, irmãos, porque o projeto todo está para cá. E de repente o Espírito Santo está dizendo, vai para lá. Mas e o projeto todo que eu tinha me comprometido, as ideias, as coisas, as finanças, a construção, tudo que estava naquele lado de cá, e agora eu vim para cá, como assim? Eu não estou falando para você ser um doido, varrido, que faz as coisas irresponsavelmente e diz que foi Deus. Mas o que eu estou dizendo, é que eu e você precisamos entender que a gente nunca está no controle do projeto no qual a gente está vivendo. Porque na hora que a gente assume o controle, deixou de ser reino de Deus. E por mais espiritual que a coisa seja, passou a ser o nosso reino. Deus tem me dado um privilégio bem grande. Nesses últimos 20 anos de ministério e de vida, estar na mesma igreja. E eu olho para esses 20 anos e olho e falo, é um milagre. Aqueles irmãos me amarem, me compreenderem, me quererem 20 anos. É um milagre. Porque eu magoo, eu chateio, eu atrapalho. Na hora que eu resolver fazer das graças, da Igreja das Graças, que é o lugar que eu mais gasto meu tempo, mais gasto minha energia, mais gasto minha cabeça, na hora que eu inventar que aquilo lá é meu, vai ser a hora, pode ter certeza, que Deus vai dizer, sai daí, miserável. Porque isso não é teu, é meu. Sua família não é sua. Seu trabalho não é seu. Sua carreira também não é sua. O seu futuro também não lhe pertence. Nada em você é seu. Assim como não tem 1 centímetro dessa criação que não pertence ao Senhor Jesus. Não tem uma célula, um átomo seu que não pertença ao senhorio de Jesus. Não tome as rédeas da sua vida no nome de Jesus. Pare com isso. Se entregue. Diga para Ele, Senhor Deus, pode fazer o que quiser. Pode fazer. Terceira parte desse sermão. Jesus responde para eles. Jesus diz, vocês não estão entendendo nada. Não compete a vocês. Isso não é da competência de vocês. Construir as coisas na terra. Eles queriam construir o reino de Israel, lembra? Restaures o reino de Israel. Construir as coisas na terra. Restaurar coisas na terra. Não compete a vocês. Isso está reservado a uma autoridade exclusiva. Isso pertence a Deus. E faz na hora que quer, do jeito que quer, como lhe agrada. Isso não pertence aos homens. Nunca, graças a Deus. É muito interessante porque Jesus está ressuscitado, então, de repente assim, acabou de vir do céu, né? Será que ele não podia contar esse segredo, né? Não.
Isso é dele. E ele não está comunicando a gente. Então, irmão, o processo que for, do jeito que for, amém. Pode ser, Senhor. Pode fazer, Senhor. Mas ele continua. Ele não só diz, vocês não entenderam. Mas ele diz a mudança que acontecerá quando o Espírito Santo encher os corações. Que ele chama aqui de batismo. Essa obra de redenção do Espírito Santo. Essa obra de ressurreição espiritual do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão, o verbo é ser, não é fazer, não é dar. Vocês serão minhas testemunhas. Ok. As pessoas têm dito, não, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que dar testemunho. Onde foi que Deus chamou você para dar testemunho? Não, eu tenho que me comportar bem para dar testemunho. Onde na Bíblia Deus chamou você para dar testemunho? Veja, o poder do Espírito, quando enche a gente, é para a gente passar a ser. O verbo aqui é o verbo de identidade, é quem você é. Ser testemunha. Agora, o que é que uma testemunha faz? Que Deus nos livre, mas faz de conta que você está numa rua e de repente acontece ali um acidente. Você é testemunha. Certo, irmão? Alô? Certo, irmão? Foi o que aconteceu, você viu, você ouviu, você sabe tudo o que aconteceu, mas eu pergunto para você, se você é testemunha, o que foi que você fez? O que foi que você fez, irmão? Nada. Jesus disse em Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando ele acaba de chamar a grande comissão, ele diz, eis que eu estou convosco, o que, irmãos? Quantos dias? Até quando? Opa, a presença de Jesus, o Emanuel, é para a gente vê-lo agindo aqui na terra. Ele vai usar as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, as suas emoções. Ele vai usar a sua personalidade. Mas preste atenção, quem é que vai estar fazendo, irmão? Quem é que está fazendo, irmão? O poder do Espírito é para você começar a ver Deus agindo. Não é para você fazer coisas para Deus, mas é você começar a ver e ouvir e discernir Deus fazendo coisas na terra. E essa é uma experiência única. Quando a gente está vivendo pela fé e a gente começa a entender o que Deus está fazendo, a gente vai percebendo o que Deus está fazendo com o filho. Aquela experiência, eu não sei se eu contei aqui, o meu filho mais velho, uma doença incapacitadora, ele debilitado na cama, uma situação tão terrível. Aquela tristeza, um batimento meu, um abatimento da minha esposa. E de repente, a gente vai e vê além do sofrimento, além da tristeza, a gente começa a ver a obra de Deus acontecendo no coração do nosso filho. A obra de Deus acontecendo no nosso coração. A obra de Deus acontecendo no coração do irmão, do filho mais novo, meu filho mais novo. O irmão do que estava sofrendo. A experiência de ver Deus fazendo, não a experiência de fazermos para Deus. E quando a gente abre os olhos, pelo poder do Espírito, e começa a ver, a gente passa a desfrutar de um tipo de plenitude, que é chamada de avivamento. É quando a gente saiu do protagonismo da história,
E a gente está vendo Deus fazendo a história a olhos vistos. O poder do Espírito, esse poder que quebra sofismas, barreiras, que revela a pessoa de Cristo, que faz a salvação entrar, que traz o governo de Cristo aos corações e que muda intenções, pensamentos, que muda todas as estruturas. Esse poder do Espírito dentro de você é como uma lente nos seus olhos, é como se fosse uma tradução na sua boca. É como se fosse uma capacidade de escuta que você tem. De repente, seus sentidos foram tomados pelo Espírito, que agora faz você ser testemunha de Deus. Quarto ponto. Depois que Jesus diz isso, de repente ele começa a subir as alturas. E quando ele começa a subir as alturas, os discípulos, obviamente, ficam tomados de espanto e, sei lá, um êxtase, aquela coisa estranha. Jesus está subindo, o que é isso? O que é isso? E qualquer um de nós, acho, ficaria do mesmo jeito que eles, olhando para o céu. E veja, enquanto eles estão olhando para o céu, do lado deles tem anjos. Eles não viram os anjos, porque eles estão olhando para os céus. E essa aqui é uma boa mensagem para a gente entender. O Senhor que a gente viu subir é o mesmo Senhor que vai descer, que quando ele descer, ele vem já com todo o seu poder e glória, para assentar o reino definitivo, de uma vez para sempre, esse reino que já começou, mas que plenamente chegará quando ele voltar. Mas veja, os anjos, os mensageiros de Deus, fazem questão de alertar eles. Jesus tinha dito para eles: vocês precisam ficar em Jerusalém orando, esperando para serem revestidos de poder. O que eles fazem? Mas naquela hora que eles estão atordoados, espantados, sei lá o que, olhando para o céu, os anjos dizem: por que vocês estão olhando para lá? A gente vai para o céu, a gente é cidadão do céu, os nossos valores são celestiais, a nossa cidadania é celestial, a gente já não é mais da terra, a gente está na terra, mas o ponto é esse, é que você, querendo ver Jesus no céu, você não vê Ele na terra. O Espírito Santo vem para você ver Ele na terra, ser testemunha na terra. Veja, a nossa espiritualidade de contemplação, de solitude, de jejum, de leitura da palavra, de busca, leva você, se você é crente e você busca a Deus, leva você a êxtase sim, leva você a experiências espirituais sim, leva. A história cristã está cheia de relatos de homens de Deus, crentes, que tiveram grandes experiências com Deus a sós. Tem na Bíblia, mas também tem na história toda do cristianismo. E você pode ter, porque não está errado ter suas experiências com Deus. Mas preste muita atenção, irmão. A missão de Deus agora com você é na terra. Então eu e você precisamos ter o tanque cheio. A gente precisa se abastecer. E a gente com Deus, a gente se abastece. Olhando para o Senhor, a gente se abastece, mas a gente olha para o Senhor na vida, na história, no tempo, no espaço, o Deus conosco. Existe uma palavra no hebraico, que é a palavra que vem desde Adão, quando Deus criou Adão, que Adão estava lá no jardim, essa palavra é panim, a palavra panim é face a face. O ser humano foi criado para ter esse tipo de relação com Deus, panim. O ser humano não foi criado para viver a partir de si mesmo, mas para ficar olhando para Deus. Eu e você fomos feitos como imagem de Deus. O que significa imagem? Significa que você é a visualização de outro ser. Você não é a visualização da sua história, de você mesmo, mas você é usado por Deus para Deus ser visto. Você é a imagem de Deus. Como Jesus, Ele é a perfeita imagem de Deus.
mas Ele veio para que sejamos conforme a imagem do Seu Filho. De maneira tal, irmãos, que isso tem a ver com Ele aparecer aqui na terra, e não nós. Ele se tornar visível aqui na terra, e não nós. Isso tem a ver com a gente descobri-lo aqui na terra, com as experiências espirituais que a gente tem, mas com as agruras, as dificuldades, as lutas, tribulações, tudo que a gente tem. Último ponto, sobre essa perspectiva de uma espiritualidade meramente contemplativa, uma espiritualidade que não faz você ter experiência com Deus real e palpável, de oração, de fé, de discernimento, de esperança, de expectativa, de coisas que tiram você da mesmice, do marasmo, que tiram você da indiferença, que põe você em ação pelo poder do Espírito. Portanto, essa espiritualidade que é, eu vou para o culto, ali eu me encho, e depois, durante a semana, tipo, rapaz, eu estou fazendo as minhas coisas, essa espiritualidade, definitivamente ela não serve. Por isso os anjos estão dizendo, para com isso, para de ficar olhando para cima. Quero finalizar citando aqui Inácio, um dos pais da igreja. Ele escreveu uma carta aos Romanos, no capítulo 4, na parte 7, ele diz assim: essa circunstância era quando ele estava sendo condenado à morte. Ele já tem 87 anos. Ele diz assim: eu sou o trigo de Deus, e sou moído pelos dentes das feras, para ser apresentado como o puro pão de Cristo. Para mim, é melhor morrer para ir ao encontro de Cristo Jesus, do que reinar sobre todas as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é a Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. O meu nascimento aproxima-se. Deus, permiti que eu seja um imitador da paixão do meu Deus. O meu desejo terreno foi crucificado, e já não há em mim ardor para amar a matéria, mas uma água viva que murmura em mim e que diz no meu interior: vem para o Pai. Esse homem está na beira da morte, e a única coisa que ele vê a respeito de si mesmo é Deus. E a única coisa que ele deseja é Deus. Quando a salvação lhe alcançou, tirou você do império das trevas e colocou você face a face com o Deus vivo. Esse é o seu maior patrimônio agora. Essa é a sua maior experiência agora. Essa é a sua maior grandeza agora. Viver com Deus, para Deus. Você não ganhou um ingresso para o céu. Você ganhou uma amizade, um relacionamento vivo com o Deus da história. Você estaria disponível hoje, irmão e irmã, para, como Inácio, dizer: eu sou o trigo de Deus para ser moído pelas feras. Eu sou o pão de Deus aqui na terra. Você está pronto para dizer: Senhor, toma a mim completamente. Faz o que o Senhor quiser. Eu não estou botando nenhuma barreira mais. Eu quero me dispor a Ti.
em tudo, para tudo. Larguei mão do timão e agora eu estou nas tuas mãos. Você topa? Se você topa, queria chamar você para ficar de pé. Queria orar por você, dizendo isso: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Faz de mim o que o Senhor quiser. Seu concurso não serve mais para você, irmão. Agora, esse concurso é uma vocação. É Deus no controle. Seu trabalho, sua empresa não é mais sua. Agora é Deus no controle. Sua família é Deus no controle. A igreja, onde você serve, é Deus no controle. Deus, Tu és a nossa grande esperança, a nossa grande alegria. Tu és o nosso motivo, Senhor. De Ti esperamos todo o bem, toda a virtude. De Ti, Senhor, nós encontramos toda a bondade, toda a alegria. Porque o Senhor tem enchido os nossos corações. Mas, Senhor, não queremos, não gostamos, não precisamos viver para nós mesmos, Senhor. Nós fomos crucificados com Cristo. Morreu o nosso velho homem. Nós agora vivemos pela fé. E esse viver que agora vivemos, queremos viver Cristo. Cristo vive em nós, Senhor. Senhor, muda-nos, ajuda-nos, usa-nos. Faça o que o Senhor quiser conosco. Eis aqui a minha vida, Senhor. Está tudo em Tuas mãos. Então, Senhor, completa-nos e completa essa obra em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se quiser, pode sentar? Fique em pé. O pastor está pedindo para ficar em pé.